Olá, faça uma viagem no tempo comigo agora. Volte 40, 50 anos atrás. É domingo de manhã, você é criança. Você entra na cozinha da sua avó, o chão é de cimento queimado, o cheiro é inconfundível, é cheiro de conforto, cheiro de comida de verdade. Em cima do fogão a lenha tem uma panela preta chiando. E do lado, o item mais precioso da cozinha. Um pote branco, a banha de porco. Sua avó não usava balança e não tinha medo da comida. Ela pegava uma colher daquela massa branca, jogava na panela e preparava o almoço da família inteira. E curiosamente, naquela época a palavra infarto em jovens era rara. Ninguém sabia o que era fígado gorduroso em crianças. A sua avó provavelmente viveu lúcida e forte até os 90 anos. Mas aí, algo aconteceu. Nos disseram que a avó estava errada. Disseram que aquele pote branco era um assassino silencioso. Nós obedecemos, jogamos a banha fora e trocamos por isso aqui, óleo vegetal, ouro líquido, saudável. Mas se trocamos o vilão pelo mocinho, por que a obesidade triplicou desde que essa garrafa entrou na nossa casa? E se eu te dissesse que, assim como no caso da geladeira que eu falei em um vídeo prévio, existe um ingrediente inflamatório disfarçado de saúde na sua despensa agora? Nos próximos minutos, eu vou revelar a verdade que a indústria tentou esconder. Vou te mostrar 7 fatos chocantes sobre a gordura que você usa. E presta atenção, eu vou colocar na tela as referências científicas para que você saiba que não é achismo, é ciência. E fica atento ao fato número 2, porque ele é o pulo do gato. Existe um grupo específico de pessoas, talvez seja você uma delas, que não pode abusar da banha por questões metabólicas. Eu vou te explicar exatamente quem são essas pessoas. Mas antes, se você quer proteger o coração da sua família, já clica no joinha, se inscreva no canal e me conta, na sua infância, era banha na lata ou óleo na garrafa? Escreva time banha ou time óleo aí embaixo. De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Para entender o crime, precisamos entender a arma. Antes dos 7 fatos, você precisa conhecer o homem que destruiu a reputação da banha. O nome dele é Ancel Keys. Esse cara aqui, cientista, americano, Universidade de Minnesota. Em 1953, Keys publicou um gráfico que mudou o mundo. Ele pegou dados de 6 países e mostrou uma linha reta perfeita. Quanto mais gordura saturada um país come, mais mortes por doença cardíaca. A conclusão? Gordura saturada mata o coração. A mídia adorou. A indústria de óleos vegetais amou. E em 5 anos, a banha começou a sumir das cozinhas americanas. Em 10 anos, sumiu das brasileiras também. Mas o que não te contaram é que na época existiam dados de 22 países. Não 6, 22. E quando você inclui todos os países, a correlação entre gordura e doença cardíaca enfraquece dramaticamente. Países como a França, que comem muita gordura saturada, mas tem pouca doença cardíaca, foram excluídos da análise original. O famoso paradoxo francês, será que é o vinho? Não era paradoxo nenhum, era inconveniente para a teoria. Tem mais, documentos internos revelaram que em 1965, uma década depois, a Fundação de Pesquisa do Açúcar pagou o equivalente a $500 mil de hoje para pesquisadores da Universidade de Harvard. O objetivo? Publicar estudos minimizando o papel do açúcar nas doenças cardíacas, enquanto colocavam toda a culpa na gordura. Isso não é teoria de conspiração. Isso foi publicado no JAMA, Journal of the American Medical Association, em 2016. Está documentado. Os recibos existem.
E assim, por décadas, você foi ensinado que a banha da sua avó, aquele cheiro bom, era veneno, enquanto o óleo de soja refinado era saudável para o coração. A pergunta é, quem pagou para você acreditar nisso? Agora que você sabe a origem, vamos aos fatos. Fato número 7, o problema invisível. Você acha que o óleo de soja é natural? Para extrair o óleo, a indústria usa um solvente chamado hexano, derivado de petróleo. Depois o óleo passa por processos químicos agressivos para tirar o cheiro e a cor. Mas o problema não para na extração, o problema também está na embalagem. O óleo é uma substância lipofílica. Isso significa que ele tem afinidade com gordura e com petróleo. Quando o óleo fica meses naquela garrafa de plástico PET, ele pode absorver micropartículas e substâncias chamadas fitalatos e disruptores endócrinos. Você não está apenas consumindo óleo, você pode estar ingerindo resíduos da embalagem que imitam hormônios no seu corpo, hormônios femininos. A banha geralmente vinha na lata ou no vidro. O problema é moderno. Fato número 6. A fábrica de tóxicos. Aqui está o segredo. A banha e a manteiga são gorduras estáveis. Elas aguentam o calor. Já os óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, são poliinsaturados. As moléculas são instáveis. Quando você aquece esse óleo na frigideira, o oxigênio quebra essas moléculas. Estudos mostram que aquecer óleos vegetais liberam aldeídos. Aldeídos são compostos tóxicos para as células. Pesquisas ligam o consumo frequente de óleos oxidados, aquele da batata frita do óleo reutilizado, ao aumento de risco de inflamação e de doenças crônicas como câncer. Você achou que estava sendo saudável evitando banha, mas estava consumindo compostos oxidados. Mas eu preciso te avisar o vilão principal dessa história. O nome dele é difícil, 4-hidroxinonenal, abreviado 4-HNE. Guarde esse nome. Pesquisadores da Universidade de Minnesota descobriram algo perturbador. Quando você aquece óleo de soja a 185 graus, temperatura normal da fritura, em apenas 2 horas, o 4-HNE já está presente. E a concentração continua aumentando até 6 horas de aquecimento. Mas o que é o 4-HNE? É um composto mutagênico e citotóxico. Traduzindo, ele danifica seu DNA e mata suas células. E sabe o que mais? Cientistas compararam óleos aquecidos por 5 horas a 185 graus, o óleo de girassol regular e de soja, aquele mais barato do supermercado, produziu 40 microgramas por grama de 4-HNE, quase o dobro do azeite. E sabe onde foi parar esse 4-HNE? Na batata frita que você comeu. Pesquisadores mediram batatas fritas de 6 redes de fast food e encontraram entre 7 e 32 microgramas de 4-HNE por 100 gramas de batata. O 4-HNE entra na comida, você engole ele. E o que acontece quando você consome 4-HNE regularmente? Estudos ligam ele a Alzheimer, aterosclerose, Parkinson, doenças do fígado, diabetes e até câncer. E tem um detalhe assustador. Os níveis de 4-HNE no sangue aumentam naturalmente depois dos 40 anos. Se você ainda está adicionando mais 4-HNE pela alimentação, você está acelerando o envelhecimento das suas células. Aquele óleo saudável está te envelhecendo por dentro. E tem mais, estudos recentes mostram que quando você aquece repetidamente óleo de soja, milho, girassol, canola, aquela prática comum de economizar, vai fritar o pastel, frita o pastel, coxinha, tudo. Você está criando uma fábrica de venenos. Pesquisadores mediram a emissão de aldeídos carcinogênicos durante a fritura. Resultado, óleos de girassol, soja são os campeões de liberação de compostos tóxicos no ar da sua cozinha. Você não está só comendo esses compostos, você está respirando eles. Outro estudo mostrou que o aquecimento repetido desses óleos aumenta os ácidos graxos trans e elevam os índices que chamamos de aterogênico e trombogênico. Traduzindo, mais placas nas artérias e mais risco de coágulos.
Aquele óleo que você reutiliza 3, 4 vezes, ele está te matando em silêncio. Agora, eu vou te dar um experimento que você pode fazer na sua casa. Não custa nada, leva 5 minutinhos. Vai mudar a forma como você vê a cozinha para sempre. Passo 1, pegue 3 frigideiras iguais. Passo 2, em cada uma coloque 2 colheres de sopa de óleo de soja na primeira, banha de porco na segunda e azeite de oliva extra virgem na terceira. Passo 3, aqueça todas no fogo médio-alto, até atingir uns 180 graus. Se você não tem termômetro, é quando você joga uma gotinha de água e ela evapora imediatamente. Não jogue água, tá? No óleo. Passo 4, deixe por 3 minutos. Agora, desligue o fogo e sinta o cheiro de cada uma. A banha, aquele cheiro gostoso, cheiro neutro, estável, quase nenhum odor forte. O azeite, cheiro ainda agradável, frutado. Agora, o óleo de soja, ele vai cheirar estranho, azedo, acre, rançoso, oxidado. Alguns descrevem como cheiro de tinta ou de plástico queimado. Esses cheiros são os aldeídos escapando. É o 4-HNE sendo liberado no ar. Seus olhos estão vendo a química acontecer. Seu nariz está detectando o veneno sendo formado. Suas células pulmonares estão absorvendo compostos tóxicos. Se você fizer isso em casa, volte aqui nos comentários e escreva: sentiu o aldeído. E você vai ter certeza de que não está seguindo uma opinião de um cara na internet. Você testou, você viu, você cheirou, você acreditou. Ciência não é fé, é experimento. E você acabou de fazer. Fato número 5, a inflamação silenciosa. Dores nas juntas, aquele cansaço crônico, sensação de corpo sempre pesado. Pode ser excesso de ômega 6. O óleo de soja é rico em ômega 6, que é pró-inflamatório se consumido em excesso e fora do equilíbrio com o ômega 3. A banha tem um perfil mais neutro para cozinhar do que esses óleos industriais altamente concentrados. Você está literalmente inflamando seu corpo toda vez que você está cozinhando com óleo de soja. Fato número 4, o mito do colesterol. Ah, doutor, mas banha entope as artérias, né? Deixa eu te explicar uma coisa. O que entope a artéria é o colesterol que seu fígado produz, é a gordura que oxida a parede da artéria inflamada. Então, culpar a banha natural pelo infarto num corpo inflamado por óleo vegetal e açúcar, falta de exercício, fumar, é culpar o bombeiro pelo incêndio. Mas espera, antes de você sair daqui achando que eu estou dizendo coma banha à vontade, eu preciso ser cientificamente honesto com você. A relação entre gordura saturada e risco cardiovascular ainda é controversa na ciência. Meta-análises recentes que analisaram dezenas de estudos juntos mostram ainda resultados mistos. Uns falam que não causa nada, outros falam que sim causa. A American Heart Association ainda recomenda limitar gordura saturada a menos de 10% das suas calorias diárias. E estudos comparando banha diretamente com óleos vegetais ricos em gordura insaturada mostram que, em alguns contextos, a banha pode aumentar o risco cardiovascular. Então, qual é a mensagem? A banha não é veneno, mas também não é liberada para todo mundo em qualquer quantidade. O risco depende do seu contexto dietético geral, dos seus padrões alimentares ou do seu estilo de vida. Não apenas do tipo de gordura isolada. Se você tem risco cardiovascular elevado, converse com seu médico antes de fazer mudanças. Dito isso, vamos continuar. Fato número 3, o diferencial nutricional. Você sabia que a banha de porco, especialmente aquela de animais criados soltos, pode conter nutrientes como a vitamina D, ômega 3, enquanto o óleo de soja refinado é uma caloria vazia, gordura animal preserva as vitaminas lipossolúveis. Não é um suplemento, claro, mas é um alimento complexo, diferente do óleo isolado industrialmente. A sua avó estava comendo um alimento. Você está comendo produto químico. Fato número 2, o grupo de alerta. Agora, muita atenção. A medicina baseada em evidências exige honestidade.
Eu disse que a banha é mais estável que o óleo de soja? Sim. Isso significa que você deve comer banha à vontade? Não. É como ovo. Ovos fazem bem? Fazem. Comer 30 ovos vai te fazer bem todo dia? Claro que não, né? Estudos recentes mostram um sinal de alerta importante. Em modelos experimentais, observou-se que o excesso de banha pode prejudicar a ação da insulina. E não sou eu que estou falando. Pesquisadores brasileiros demonstraram que dietas ricas em banha podem prejudicar a sinalização de insulina no cérebro, o famoso hipotálamo resistente. O resultado, seu corpo perde a capacidade de regular a fome e a glicose adequadamente. Por isso, aplicamos o princípio da precaução. Você tem que ter cautela, não pode exagerar. Se você é diabético, tem resistência à insulina severa ou hipercolesterolemia familiar, seu corpo pode ter dificuldade em processar a gordura saturada. Para você, a ciência aponta um campeão indiscutível: o azeite de oliva extra virgem. E aqui eu preciso matar um mito. Doutor, azeite não vira tóxico se aquecer? Não, isso é mito. O azeite é rico em polifenóis que protegem o óleo. Ele aguenta temperaturas altas, até 190, 200 graus com segurança. Se você tem diabetes, invista no azeite. É um dinheiro bem investido. Mas não volte para o óleo de soja. Agora, você pode estar pensando: doutor, se a banha tem ressalvas e o óleo vegetal é tóxico quando aquecido, que sobra? A ciência já respondeu. Quando pesquisadores compararam azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de girassol em preparações com carne, o resultado foi claro. Azeite e abacate mantiveram estabilidade oxidativa. Girassol oxidou mais rápido, liberou mais compostos tóxicos. O que eu sempre digo: a diferença entre remédio e veneno está no uso, na quantidade. Fato número 1, o veredito. Chegamos ao veredito. O que fazer hoje na sua cozinha? Primeiro, óleos vegetais refinados, soja, milho, girassol, canola. Evite o uso habitual. São instáveis e inflamatórios quando aquecido. Aconteceu uma coisa, quando começou a Covid, ia ter aquele lockdown, minha mulher me liga e falou assim: André, eu vou pro supermercado fazer as compras, que vai que a gente precise. Eu estava dando plantão, ela foi pro supermercado. Quando volta, eu vi assim, 8 óleos de soja, 8 litros de óleo de soja. Falei: ué, Tatiana, você comprou isso daí? É, porque vai que fica bastante tempo a gente em lockdown. Falei: Tatiana, a gente não usa óleo de soja faz anos. Eu que faço as compras lá em casa, né? Eu uso azeite de oliva. Segundo, banha de porco é uma opção segura para cozinhar se você for metabolicamente saudável. É comida de verdade, mas evite se for diabético. Terceiro, azeite de oliva extra virgem. A escolha premium, a minha escolha. É anti-inflamatório, é rico em polifenóis e seguro para cozinhar. É o ideal para todos, especialmente diabéticos, especialmente pessoas que têm problema no coração, que já botaram stent, fizeram cirurgia cardíaca, que tiveram derrame. Minha recomendação médica: elimine gradualmente os óleos refinados da sua lista de compras. Volte a fazer comida de verdade, evitar comidas ultraprocessadas. Seu corpo vai agradecer desinflamando. Antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa. Eu também fui enganado por anos. Eu sou cardiologista há mais de 2 décadas. Passei pela faculdade de medicina, fiz residência, estudei centenas de artigos científicos, talvez milhares. Durante muito tempo, eu também acreditei que banha era veneno. Eu também disse para os meus pacientes: evite gordura saturada. Use óleo vegetal, canola, girassol, milho, soja. Eu segui o protocolo. Eu confiei nas diretrizes americanas. Eu fiz o que me ensinaram a fazer. Mas a ciência evolui. E quando eu comecei a questionar, quando eu fui atrás das fontes originais, quando eu li os estudos que ninguém lê, eu descobri que eu estava errado. E sabe o que mais me incomodou? Perceber que a indústria de óleos vegetais financiou muitas dessas pesquisas que demonizaram a gordura saturada. Perceber que o marketing
foi mais forte que a ciência. Perceber que milhões de pessoas, incluindo meus próprios pacientes, foram orientados a trocar um alimento ancestral por um produto industrial oxidável. Por isso, estou aqui. Por isso eu faço esses vídeos. Não é para vender nada, eu não vendo nada, tá? Falam para mim, você está vendendo curso? Não vendo. Estou aqui para corrigir o que eu ajudei a perpetuar. É para dar a você a informação que eu gostaria de ter recebido há 20 anos. Se algum médico um dia te disse para usar óleo de soja e evitar banha, não culpe ele. Ele provavelmente foi ensinado assim como eu fui. Mas agora você sabe a verdade e conhecimento é responsabilidade. O que você vai fazer com essa informação? Sua avó não tinha PhD, mas tinha sabedoria. A ciência de 2025 finalmente alcançou o que ela sempre soube. Mas eu preciso ser honesto com você. Sua avó usava banha, mas ela andava 10 quilômetros por dia. Ela não comia montanhas de açúcar, não comia alimentos ultraprocessados. Ela não ficava 12 horas sentada olhando para uma tela ou para o computador. O contexto mudou. A banha é uma ferramenta, é útil na mão certa, perigosa na mão errada, especialmente se você tem diabetes. A ciência não volta atrás, ela evolui. E hoje você evoluiu junto. Se você quer entrar para o time que questiona, que testa, que não obedece cegamente à indústria, deixe um comentário dizendo: saí do óleo, entrei na banha, ou saí do óleo, entrei no azeite. Porque eu quero ver quantas pessoas vão mudar a partir desse vídeo. Quero ler suas histórias. Sua avó fazia uma comida boa, usava banha. Eu quero ver também seus exames melhorando, suas energias voltando, suas dores sumindo. Vocês vão estar escrevendo a história médica aqui embaixo. Cada comentário é uma vida transformada. Cada like é um passo contra a desinformação. Cada compartilhamento é uma família protegida. Então, vamos! A pergunta não é se você vai mudar, é quando. Que tal agora? Em 30 dias, volta aqui e me conta como está a sua energia, sua saciedade, seus exames. Se você quer continuar essa jornada, veja agora o vídeo sobre os alimentos inflamatórios, 7 assassinos da geladeira, e também meu vídeo sobre cortar açúcar durante 14 dias. Faz bem mesmo. Sou o Dr. André Vanbier, cardiologista, esse é o cardiodf.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.